Me chamo Fátima Gabriela e hoje na disciplina de farmacologia irei falar sobre as drogas adrenérgicas e antiadrenérgicas. Trabalho solicitado pela professora Neuza Ramos. Na minha apresentação, eu vou fazer uma introdução sobre o sistema nervoso simpático. Falarei também sobre a sinapse adrenérgica, sobre as drogas adrenérgicas e antiadrenérgicas, a farmacocinética e a farmacodinâmica e as principais drogas e suas ações. Para melhor entendimento do assunto, é importante fazer uma introdução sobre o sistema nervoso autônomo, né, e com foco no sistema nervoso autônomo simpático. As drogas adrenérgicas e antiadrenérgicas, ela atuam sobre os órgãos inervados pelo sistema nervoso autônomo simpático. O sistema nervoso autônomo, ele representa a porção neural do sistema responsável pela homeostase e por isso atua em diversos órgãos, como coração, pulmões, sistema gastrointestinal e entre outros. Além disso, o sistema nervoso autônomo se divide em simpático e parasimpático, no qual o simpático ele é responsável pelas alterações do organismo em situações de estresse e o parasimpático é responsável pelo retorno ao estado calmo, ao estado natural do indivíduo. Sobre o sistema nervoso simpático, que hoje é o foco, uma das suas principais características é que apenas uma única fibra ganglionar pode entrar em contato com até 20 neurônios pós-ganglionares. Por isso, as respostas nos órgãos efetuadores apresentam um caráter difuso e generalizado. E uma das contribuições para seu efeito sistêmico são os hormônios noradrenalina e adrenalina, que são produzidos pela glândula suprarrenal. O sistema nervoso simpático atua em diversos dos principais órgãos. E para se ter uma noção, irei agora comentar sobre as principais ações do sistema nervoso simpático sobre esses órgãos. Em estado de estresse, as pupilas se dilatam, as pupilas se contraem, nas glândulas salivares sofre vasoconstrição e provoca uma secreção escassa e viscosa da saliva, o coração acelera, os vasos se contraem, os brônquios relaxam e acelera a respiração. O fígado faz o processo de glicogenólise, que é a liberação da glicose, a contração da vesícula biliar e o aumento do fluxo biliar. No pâncreas, inibe a secreção da insulina. No trato gastrointestinal, a diminuição do tônus e da motilidade do músculo liso e a contração dos esfíncteres. Na bexiga, ocorre o relaxamento do detrusor e a contração do trígono e esfíncter. E no órgão sexual masculino ocorre a ejaculação. A sinapse adrenérgica. A sinapse adrenérgica se caracteriza por ter a noradrenalina como seu neurotransmissor. Essa sinapse atua tanto no sistema nervoso central, que hoje é o nosso foco, no sistema nervoso central, e como hoje nosso foco é o sistema nervoso autônomo simpático, e promove respostas glandulares, musculares e metabólicas.
A noradrenalina é o hormônio que pode ser encontrado em várias porções do neurônio. Em baixa concentração no corpo celular e nas zonas pré-terminais do axônio e se encontra em altas concentrações nas varicosidades terminais. Essas varicosidades, de acordo com a literatura, em teoria representam estruturas especializadas responsáveis pela síntese, estocagem, liberação e recaptação do neurotransmissor noradrenérgico. Na transmissão adrenérgica, as catecolaminas, norepinefrina, epinefrina, dopamina, são os neurotransmissores que atuam no controle da função cardíaca, da força da contração cardíaca, na resistência dos vasos sanguíneos e dos bronquíolos e na liberação da insulina e da degradação da gordura. Essa sinapse, ela se inicia a partir de um potencial de ação, que despolariza a célula neural e provoca a liberação de noradrenalina na fenda sináptica. Em seguida, ocorre a liberação de acetilcolina, que é um neurotransmissor intermediário e possui a função de aumentar a permeabilidade do cálcio na membrana axonal. Com isso, o íon de cálcio é importante fator para o início da liberação do neurotransmissor noradrenalina e também é indispensável para a liberação da adrenalina na medula suprarrenal. Posteriormente, as prostaglandinas, que são os sinais químicos celulares, atuam como moduladores, podendo aumentar ou diminuir a liberação de noradrenalina. Por fim, sendo concluída a liberação de noradrenalina da fenda sináptica, depois de liberada, a noradrenalina se liga aos receptores pós-sinápticos, provocando a resposta na célula efetora. Sobre a síntese e degradação de catecolaminas, que é a síntese e degradação de adrenalina e noradrenalina. Vou botar nessa imagem que é que eu consigo elucidar melhor. No neurônio adrenérgico e nas células cromafins da medula suprarrenal, ocorre uma série de reações bioquímicas que originam as catecolaminas, que são os hormônios produzidos na medula adrenal. As reações se iniciam a partir da tirosina, que é um aminoácido de origem alimentar, que chega ao local de biossíntese adrenérgica. Esse transporte é através da circulação sanguínea. Em seguida, com a ação da enzima tirosina hidroxilase, a hidroxilização e consequente transformação da tirosina em dopa. Essa transformação enzimática é controlada por um mecanismo de feedback, no qual, quando as catecolaminas se acumulam, sendo isso o produto final, a atividade dessa enzima é bloqueada. Depois que as catecolaminas são utilizadas, a atividade da tirosina hidroxilase retorna. Depois, a dopa ela é descarboxilada pela ação da dopa descarboxilase ou aminodescarboxilase ácida aromática e forma a dopamina. A dopamina, posteriormente, a enzima dopamina beta-hidroxilase condiciona a dopamina para formar a noradrenalina. Ela esse condicionamento e ela se torna noradrenalina. E por fim ocorre a metilação da noradrenalina feita pela enzima feniletanolamina metiltransferase
para formar a adrenalina. Esse processo de transformação da noradrenalina em adrenalina ocorre a nível da medula suprarrenal, na qual esse hormônio é encontrado em altas concentrações. A dopamina presente no citossol, agora, é captada e armazenada em vesículas pré-sinápticas que se encontram no terminal adrenérgico nas suas varicosidades. Dentro dessas vesículas ocorre a oxidação da dopamina em noradrenalina, feita pela enzima dopamina beta-hidroxilase, já mencionada anteriormente. Após a sua síntese, a noradrenalina é armazenada e ligada ao ATP. Noradrenalina ligada ao ATP. E com um grupo de proteínas heterogêneas, as cromagraninas, formando um complexo dentro da vesícula, que não se difunde e que permanece no estado inativo. Além disso, também impede uma possível destruição enzimática que seria causada pela monoaminooxidase presente no citossol. Essas vesículas pré-sinápticas só liberam a noradrenalina após o estímulo. E, por fim, elas também podem recaptar a noradrenalina, inativando-a e ligando novamente ao ATP. A liberação. A noradrenalina ela pode ser liberada de três maneiras principais. A primeira é com a chegada de um potencial de ação no terminal axônico, e essa maneira que provoca a resposta de efeito muscular e glandular. A segunda, a partir da liberação espontânea continuada com a secreção de pequenas quantidades de noradrenalina, produzindo os potenciais em miniatura de placa terminal, que não são capazes de provocar respostas na célula efetora. E a terceira via é pela liberação ou perda espontânea, a partir das vesículas pré-sinápticas, caindo a noradrenalina no axoplasma. Neste caso, a monoaminooxidase ela inativa a noradrenalina. A degradação e a recaptação. Após a interação do neurotransmissor adrenérgico com os receptores pré- e pós-sinápticos, ele deve ser inativado rapidamente. Se não for, iria ocorrer um excesso de sua ação, que poderia destruir a homeostase e levar à exaustão do organismo. Nesse contexto, a degradação é a recepção e o armazenamento da noradrenalina é feita em enzimas, pelas enzimas catecometiltransferase, que é a COMT, que é COMT, que é uma enzima abundante no fígado, e sua função é transformar a noradrenalina. A sua função é transformar a noradrenalina em compostos metametilados, que é a metanefrina e a normetanefrina, a partir da metilação, e também tem como função a regulação das catecolaminas circulantes. E a MAO, que é a monoaminoxidase. É a monoaminoxidase, que é uma enzima desaminadora, que retira o agrupamento amina NH2 de compostos como adrenalina e dopamina, noradrenalina e serotonina. A principal localização é nas mitocôndrias, e por isso ela está presente no citossol e no axoplasma do neurônio. A recaptação da noradrenalina é um processo mais importante da inativação,
porque o neurotransmissor é retirado da fenda sináptica e deixa de exercer a sua função ativadora sobre os receptores adrenérgicos. Assim, pode suplementar a biossíntese de noradrenalina. No processo de recaptação das catecolaminas ocorre a partir do transporte ativo por uma bomba de noradrenalina, como a bomba de sódio e potássio, que é de conhecimento. Essa recaptação é um mecanismo mediado por um sistema metabólico transportador específico e está situado na membrana axonal dos nervos dos terminais adrenérgicos. Depois de ser recaptada, a noradrenalina é armazenada em vesículas pré-sinápticas. Porém, para adentrar no interior dessas vesículas é necessário um outro sistema transportador capaz de atravessar as vesículas pré-sinápticas. Esse processo de transporte pode ser bloqueado por drogas. A anfetamina e a imipramina, elas bloqueiam a recaptação da noradrenalina, fazendo com que o neurotransmissor demore mais tempo na fenda sináptica, aumentando dessa forma a atividade adrenérgica. A reserpina bloqueia a estocagem das vesículas pré-sinápticas e, como a noradrenalina permanece no citossol, ela vai sofrer uma degradação pela monoaminoxidase, que é a enzima que eu mencionei anteriormente. Com isso, vai haver o esgotamento dos depósitos de catecolaminas e pode causar hipotensão arterial e, em alguns pacientes, até depressão psíquica. Por isso, também pode haver a recaptação extraneural de noradrenalina, no qual a noradrenalina pode se ligar ao tecido conjuntivo ou à membrana do músculo liso, abandonando a fenda sináptica no processo predominante em órgãos com inervação escassa. Sobre os receptores adrenérgicos. Os receptores adrenérgicos, eles se localizam em macromoléculas especiais que estão presentes principalmente nas fibras musculares lisas, nas glândulas e no miocárdio. E essas adrenorreceptores são ativados pela adrenalina, noradrenalina e drogas simpatomiméticas. Elas podem ser receptores pós-sinápticos e pré-sinápticos, alfa 2 e beta. Os receptores pré-sinápticos são chamados de autorreceptores e são responsáveis por modular a liberação do neurotransmissor. Por observação, um importante conceito que precisa se ter em mente para saber a seguir o que é proposto é sobre as drogas agonistas e antagonistas. A droga agonista é um fármaco que ativa a ação do receptor e a droga antagonista impede a ativação do receptor. Os receptores alfa e beta foram classificados pelo grau de sensibilidade aos neurotransmissores adrenalina, noradrenalina, isoprenalina e isoproteronol. No caso do receptor alfa, a adrenalina exerce uma maior ação. Uma ação mais potente é o isoproteronol, exerce menor ou nenhuma ação. Já no caso do receptor beta, isoproteronol exerce a ação mais potente e a adrenalina
menos potente. Além disso, os adrenoreceptores são subdivididos em alfa-1 e alfa-2 e beta-1 e beta-2. Os receptores alfa-1 se situam na membrana pós-sináptica. São receptores excitatórios, com exceção da musculatura intestinal, onde atua como inibitórios, promovendo o relaxamento. Os pós-sinápticos promovem a vasoconstrição das redes vasculares da pele, dos músculos e dos intestinos e dos rins. Um exemplo de agonista é a fenilefrina e de antagonista o prazosina. Os receptores alfa-2 se situam nos terminais nervosos pré-sinápticos e pós-sinápticos e são responsáveis por modular a ação da noradrenalina por um feedback negativo, reduzindo os efeitos eferentes simpáticos, como a pressão sanguínea e estado de alerta e atividade das plaquetas. Com isso, quando são ativados, promove vasoconstrição dos músculos lisos vasculares. Um exemplo de agonista é o fármaco clonidina, que promove a supressão da liberação de noradrenalina. Por isso, ele é muito indicado no tratamento de hipertensão arterial, e seu antagonista é ioimbina. Os beta-receptores pré-sinápticos são responsáveis pelo aumento da liberação da noradrenalina e a estimulação excessiva deles pode provocar um quadro de hipertensão. O receptor adrenérgico beta-1 é encontrado no coração e promove o aumento da frequência cardíaca, da contratibilidade do miocárdio e da aceleração da condução atrioventricular. Os seus antagonistas, como o propranolol, são muito utilizados em clínica para controlar esses efeitos. O receptor adrenérgico beta-2 nos brônquios e nos vasos sanguíneos, quando estimulados, produzem a broncodilatação e a vasodilatação. E os seus agonistas, como o salbutamol e terbutalina, são utilizados no tratamento da asma. A ação dos receptores. O hormônio, que é o primeiro mensageiro, vai estimular os receptores específicos. Isso vai desencadear na ativação do adenilciclase e a transformação e a formação em AMP cíclico. O AMP cíclico, que é o segundo mensageiro, vai fosforilar uma proteína quinase que, através de uma série de reações, irá promover diversas respostas celulares. A ação do alfa e beta receptores pré-sinápticos na regulação da noradrenalina. A noradrenalina é liberada em baixas concentrações e ocorre um mecanismo de feedback positivo, que é mediado pelos beta-receptores pré-sinápticos, promovendo o aumento da liberação desse neurotransmissor. À medida que a noradrenalina aumenta, se alcança o limiar e os alfa-receptores pré-sinápticos alfa-2 ativam o feedback negativo, provocando a inibição e liberação da noradrenalina. Agora sobre as drogas adrenérgicas. As drogas adrenérgicas, ou simpatomiméticas, são responsáveis por estimular as funções do sistema nervoso simpático através da ativação dos receptores adrenérgicos alfa e beta.
Gostaria de frisar aqui que essas drogas não criam funções, elas apenas modificam as funções que o organismo já faz, inibindo e estimulando essas ações. Essas drogas são divididas em 3 grandes grupos. São os adrenérgicos diretos, indiretos e mistos. Desses, também temos os adrenérgicos de predominante ação central e de ação anorexígena. Os adrenérgicos diretos e indiretos vão provocar o mesmo tipo de resposta, porém por caminhos diferentes. Os adrenérgicos diretos agem diretamente nos receptores alfa e beta, e os adrenérgicos indiretos precisam de um passo intermediário, podendo atuar inicialmente do tipo alfa. A biossíntese, estocagem, liberação e recaptação do neurotransmissor, de modo que o adrenérgico direto vai favorecer a liberação e impedir a recaptação da noradrenalina, fazendo com que esse neurotransmissor atue em maior quantidade e por mais tempo na fenda sináptica e, consequentemente, nos receptores pré- e pós-ganglionares presentes nessa fenda. Alguns exemplos das drogas adrenérgicas indiretas desse primeiro tipo são tiramina, efedrina, anfetamina, cocaína e imipramina. Do tipo beta, o sistema enzimático responsável pela inativação natural do neurotransmissor. Neste caso, os adrenérgicos indiretos também vão possibilitar que a noradrenalina fique mais tempo na fenda sináptica dos receptores, porém, a partir do bloqueio da ação das enzimas monaminoxidase e da catecolamina metiltransferase, catecol-metiltransferase. Com isso, os adrenérgicos indiretos podem ser alfa e beta-miméticos. Os adrenérgicos diretos, como a noradrenalina, adrenalina, isoproperenol, interagem com receptores alfa ou beta, ou os dois, podendo ser alfa-miméticos ou beta-miméticos. As drogas antiadrenérgicas são antagonistas competitivos e inibem seletivamente algumas respostas à atividade nervosa adrenérgica da adrenalina, noradrenalina e de outras aminas simpatomiméticas. Também podem ser divididas em diretas ou indiretas. Os antiadrenérgicos diretos atuam diretamente nos receptores alfa e beta da célula efetora, impedindo que o agonista natural exerça sua atividade. São exemplos de antiadrenérgicos o anti-alfa-adrenérgico, o alfa-bloqueadores e anti-beta-adrenérgicos ou beta-bloqueadores. Já os antiadrenérgicos indiretos diminuem a formação e o armazenamento e liberação da noradrenalina. O conceito de farmacocinética e a farmacodinâmica. A farmacocinética é o estudo do caminho que o medicamento faz no organismo, desde que é ingerido até quanto é excretado, quando por processo de absorção, distribuição, metabolismo e excreção. Essa informação é importante para ter consciência da dose apropriada do medicamento a ser administrado e a frequência do uso para a comparação com outros fármacos. A farmacodinâmica representa o estudo da interação dos fármacos com seus receptores, onde exercem seu mecanismo de ação para promover um efeito terapêutico naquilo que os fármacos fazem no organismo. As drogas principais. Agonistas não seletivos, adrenalina.
É um estimulante cardíaco muito potente. Graças à sua atuação nos receptores beta-1 adrenérgicos, ela excita tanto as fibras miocardíacas quanto o sistema de condução do coração. Ela pode ser considerada um agente cronobatimodromoinotrópico positivo, isto é, aumenta o automatismo, a excitabilidade, a condução e a contrabilidade. No homem, infusão intravenosa nas doses de 0,1 a 0,4 mg por quilograma em minuto. A adrenalina aumenta a frequência cardíaca e o volume sistólico. Tem acentuado o poder arritmogenético e em doses altas causa desde extrassistolia até fibrilação ventricular. O fluxo coronário é grandemente aumentado pela ação da adrenalina em consequência do aumento do metabolismo miocardíaco, que produz substâncias vasodilatadoras. Por sua ação em receptores alfa-1 adrenérgicos, a adrenalina causa redução do fluxo sanguíneo cutâneo, mesentérico e renal. A ação da beta-2 estimulante predomina em vasos de musculatura esquelética, como consequente vasodilatação e aumento do fluxo em doses superiores por difusão intravenosa. A adrenalina provoca efeitos alfa predominantes. Os efeitos alfa e beta se equilibram em administração de doses tão baixas como 0,05 por quilograma e evidenciam acentuadamente os efeitos beta. Pelo efeito inotrópico positivo e pela taquicardia, contribui especialmente para a elevação da pressão sistólica. A pressão diastólica cai, porém diminui a resistência periférica. Essa última, por sua vez, se reduz, porque como efeito global, a vasodilatação muscular e renal, efeito beta-2, predomina sobre a vasoconstrição cutânea, mesentérica e renal, efeito alfa-1. Desses efeitos metabólicos, a elevação da glicemia por glicogenólise e a lipólise com transformação de triglicerídeos em ácidos graxos. Esses efeitos devem-se à predominante ativação dos receptores beta-adrenérgicos. Hiperglicemia. Efeitos respiratórios. A broncodilatação consequente à estimulação beta-adrenérgica. Nos usos clínicos, as principais indicações da adrenalina são para alívio de broncoespasmos. Utiliza-se por frequência a via subcutânea na dose de 0,5 a 0,3 ml da solução milesimal de 4 em 4 ou 6 em 6 horas, eventualmente como no choque anafilático, emprega-se a via intravenosa. Na parada cardíaca, a maior emergência da medicina, utiliza-se a via intracardíaca injetando 0,5 a 1 mg da solução milesimal, empregando-se obviamente outras medidas de ressuscitação. As reações alérgicas graves, além do choque anafilático, há outras situações causadas por liberação maciça da histamina, que requer o uso da adrenalina. A via de administração dependerá do estado clínico do paciente. O choque e bloqueio atrioventricular, que é a indicação para a adrenalina, mas o desenvolvimento de agonistas beta-seletivos tornou-se seu uso excepcional. Em caso de asma brônquica, é apenas em criança, por via subcutânea.
Reações adversas. Podem variar desde simples tremores a palpitações, até arritmias cardíacas graves, crises hipertensivas, como hemorragia cerebral, que já foi descrita após injeções intravenosas rápidas, mesmo após injeções subcutâneas de 0,5 ml da solução milicimal. Para o tratamento dessas complicações, deve-se administrar um vasodilatador potente, como nitroprussiato de sódio, ou um alfa-bloqueador por via intravenosa, como a fentolamina, e agonistas não seletivos. Agora eu vou falar sobre os agonistas não seletivos, que são a epinefrina. Ação: vasoconstrição, alfa-1, rinotropismo e cronotropismo positivos, beta-1 e broncodilatação, beta-2. A utilização clínica. A utilização clínica para esses fármacos são para asma, choque anafilático, choque cardiogênico, parada cardíaca, vasoconstritor associado a anestésicos locais. O efeito adverso é a hipertensão, vasoconstrição, taquicardia, arritmia. Agonistas não seletivos. Ações: vasoconstrição, que é alfa-1, braquicardia por reflexo vagal. É um potente estimulante alfa e beta-1, adrenéticos, com fraca atuação em receptores beta-1. Se houver o uso de 10 mg por minuto, vai ocorrer aumento da pressão sistólica e diastólica, aumento da resistência periférica e elevação da pressão média. Como resultado do último efeito, a ativação dos baroreceptores com a bradicardia reflexa. Atropina abole a bradicardia. A utilização clínica é para tratamento do choque séptico. Efeito adverso é hipertensão, vasoconstrição, taquicardia e arritmia. Isoproterenol, o isopropil noradrenalina ou isoprenolina são mais comumente conhecidos. As suas ações farmacológicas, o uso do isoproterenol são fundamentalmente derivados da estimulação beta-adrenérgica e por isso se fazem particularmente evidentes no coração, nos brônquios, nos vasos da musculatura esquelética, no trato gastrointestinal. A infusão intravenosa contínua do isoproterenol no homem, na dose de 1 mg por minuto, causa discreta elevação da pressão sistólica, por evidente queda da diastólica e uma consequente redução da pressão média. O uso clínico. As principais indicações para o uso do isoproterenol são asma brônquica, bloqueio atrioventricular, choque cardiogênico, parada cardíaca. Reações adversas são comuns às palpitações nos asmáticos que fazem uso frequente de isoproterenol, como taquicardíacas sinusais ou arritmias ectópicas. Agonistas não seletivos, a dopamina. A ação: a vasodilatação, aumenta a perfusão renal, inotropismo positivo no beta-1. A utilização clínica: o choque cardiogênico, insuficiência cardíaca e insuficiência renal. O efeito adverso: hipertensão, vasoconstrição, taquicardia, arritmia.
o alfa-1 fenilefrina. Os efeitos adversos: hipertensão, vasoconstrição, taquicardia e arritmia. A ação é vasoconstrição e midríase. Utilização clínica: descongestionante nasal. Efeitos adversos: hipertensão, bradicardia reflexa. Tem ação prolongada por ser muito sensível ao conte. Salbutamol, termutalina e fenotrerol. A ação são broncodilatadores. Com a beta-2 com ação variada em beta-1. A utilização clínica foi para tratamento de asma brônquica e o relaxamento da musculatura uterina. Efeitos adversos: efeitos cardíacos: taquicardias, arritmias, tremores, vasodilatação periférica, simpatome e vasodilatação periférica. Drogas simpaticomiméticas de ação indireta. Anfetaminas e metilfenidato. Inibe a recaptação das monoaminas na fenda sináptica. A utilização clínica: anorexígenos e TDAH. Efeitos adversos: hipertensão, taquicardia, insônia e psicose. Pode causar dependência química. Simpatomiméticos de ação indireta. Imipramina e amitriptilina, ADT. As ações: inibe a recaptação da noradrenalina no sistema nervoso central, mas tem ações periféricas. A utilização clínica é antidepressivos. Os efeitos adversos: taquicardia, arritmia, efeitos anticolinérgicos. Os simpatomiméticos de ação indireta. Fármacos que alteram e afetam a degradação da MAO, fenezenil e trazicipropina. A ação: inibem a enzima que destrói a noradrenalina nas vesículas simpáticas. A utilização: são comumente utilizados como antidepressivos ou adjuvantes na doença de Parkinson. Aqui são as referências bibliográficas. Agradeço a todos a atenção e peço perdão por estar ofegante, é porque eu sou asmática e estou em crise asmática já faz uns dias. Mas muito obrigada.